pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nós, hoje tivemos a grande estreia da tão aguardada segunda temporada dessa trilogia que é a War for Cybertron. E caramba, que coisa surpreendente, foi muito legal. Eu já tinha expectativas altas, todo mundo aqui sabe disso, mas conseguiu me surpreender. E olha que eu sabia um monte de spoilers e mesmo assim eu fiquei encantado com esta segunda temporada. Eu não tô querendo me precipitar, mas por enquanto, sinceramente, essa daqui é a minha série favorita. Assim, não tem a terceira temporada por enquanto, mas eu gosto muito de Seed, todo mundo sabe disso. Mas Earthrise conseguiu ser muito melhor, tipo, muito melhor mesmo em relação a Seed. Desenvolveu tudo de uma forma muito mais interessante. Então eu decidi fazer aqui a revisão sem spoilers. Já assisti Earthrise 2 vezes, pois é, então dá pra poder falar tranquilamente. Não quero passar a história para vocês. Vou fazer sim a revisão com spoilers, não se preocupem com isso. Mas, cara, acho importante nós falarmos dessa segunda temporada, que me fez acordar de madrugada para que eu pudesse assistir, né? Lançou às 5 da manhã, todo mundo achando que seria 4, mas não, foi às 5 da manhã. E eu acordei 2 da madrugada para poder assistir esse negócio. Ansiedade, sabe bem como é que é. E eu fiquei tão ansioso e mesmo assim eu não saí de lá decepcionado. Eu diria que Earthrise, o Nascer da Terra, é uma versão de Transformers geração 1, só que melhorada. Claro, tem semelhanças, principalmente no estilo visual. Os designs são muito parecidos, embora eu ache, sim, os designs dessa trilogia algo a mais, algo melhorado. O próprio Megatron, eu não gosto do design do Megatron G1, porém, em Earthrise, em Seed, o design do do Megatron é uma coisa sensacional. Eu amei. Sem, claro, não tô contando com isso, mas a qualidade gráfica da animação, a animação em si é bem fluida, tem um excelente número de FPS, de quadros por segundo, não é travada que nem a trilogia da Prime Wars, mesmo tendo o mesmo showrunner, que é o FG De Santo. Não, aqui é tudo muito bem feito, feito com carinho e você pode ver bem isso. Uma das minhas maiores preocupações era em relação à quantidade de episódios e também o número de conceitos que tem nessa segunda temporada. De fato, tem vários conceitos, porém, todos conseguem ser abordados de uma forma satisfatória. Alguns mais, outros menos. Eu gostei de todos, em questão dos vilões, próprios Quintessons, mercenários, Unicron, Galvatron. Acho que todo mundo foi abordado de forma excelente. Mostrava detalhes do passado que, na minha opinião, faltou em Seed. Na minha opinião, eu fiquei um pouco decepcionado com isso daí em relação à primeira temporada. Mostrou detalhes do passado, coisas que podem afetar no futuro. Mostrou desenvolvimento de personagens, caracterização deles. Eu peguei uma baita paixão por aquele Megatron, é meu Megatron favorito no geral, do caso das mídias audiovisuais. Desenvolveu também o Optimus Prime, desenvolveu o Bumblebee, entre outros personagens como o próprio Starscream. O Shockwave também, pra quem gosta do Shockwave DW, provavelmente vai acabar se identificando com esse Shockwave. E basicamente é isso em relação aos personagens. Não só isso, mas Earthrise também conseguiu ser melhor do que Seed no quesito da guerra. Eu acho Earthrise muito mais intenso do que Seed, mesmo Seed tendo um clima muito mais pesado. Não tô dizendo que Earthrise também não tenha, em determinados momentos. Ela sabe equilibrar bem. Não é algo que na minha visão é exagerado, como em Transformers Prime, que é pesado, pesado, pesado. Não, tem climas mais leves, tem climas muito pesados, em relação a flashbacks, em relação a situações normais. Eu acho que tudo é muito bem feito nessa segunda temporada, sendo bem honesto. Coisas relacionadas também à história dessa segunda temporada, que pelo menos eu achei muito, mas muito mais complexa, A história em si é muito mais complexa do que a história da primeira temporada. Aqui é muita coisa e é tudo muito bem desenvolvido nos 6 episódios. Cheio de plot twists, cheio de coisas que vão de fato te surpreender. Eu gostei muito, claro que tem seus defeitos, é óbvio, toda série tem, não é uma série perfeita. Mas eu achei essa segunda temporada, sendo bem honesto, excelente. Uma coisa liga a outra na extrema delicadeza, os roteiristas tiveram um baita cuidado. Notoriamente eles são fãs de Transformers, dá pra observar isso.
no desenvolvimento da segunda temporada. Foi feito assim com muito carinho. A história em si é muito satisfatória. Eu posso falar isso daí tranquilamente porque eu não tive nenhum problema com isso. Os episódios iniciais, com exceção do primeiro, eu acho eles um pouco mais arrastados. Talvez você se sinta um pouco enjoado daquilo. Ah, vai ficar nisso, o Cid tá melhor. Eu achei pelo menos o Cid um pouco menos arrastado em algumas situações. Mas da metade pro final, o negócio se intensifica e fica muito mais interessante. A história também vai um pouco mais rápido, mas sem perder... Ela, no caso, anda bem mais rápida, na verdade. Ela é muito mais veloz, mas sem perder os detalhes. Claro, sempre sendo muito minuciosa, sempre sendo muito satisfatória, entregando um bom trabalho em relação à história. Eles em nenhum momento perdem essa preocupação com a história, coisa que é notória nessa segunda temporada. Em relação aos personagens, muitos deles são mais caracterizados nesta temporada do que na temporada anterior. Claro que há algum foco, por exemplo, Optimus Prime segue tendo foco, Little One também segue tendo foco, mas explora mais a equipe da Little One e como eles estão, qual a situação deles em Cybertron, dos Decepticons em Cybertron. Inclusive eu acho que essa temporada mostra um pouco mais da visão do Megatron e dos Decepticons, e também um pouco do Shockwave, que é coisa muito interessante. E eu gostei muito disso, porque Cid mostra mais o lado dos Autobots, coisa que pra nós, pelo menos nas mídias audiovisuais, já é algo muito convencional. Nessa segunda temporada, não. Decidiram expandir o lado dos Decepticons, especialmente também com os flashbacks e algumas explicações do futuro, do passado, do presente. Sempre explicando, sempre acrescentando conceitos, ideias que dão certo, dão certo. De vez em quando você pode até se confundir aqui e ali, como eu fiquei um pouco confuso no final do episódio 4 e início do episódio 5. Vocês vão entender quando chegarem lá. Mas se você reassistir, claro, porque é normal que você perca alguns detalhes, mas se você reassistir, você vai entender bem. No caso, eu reassisti, eu assisti 2 vezes, então eu entendi muito bem o que se passa, qual é a ideia que a série quer passar para você. E na minha opinião, essa daí é uma das... Em especial o episódio 6 é uma das melhores coisas da franquia na mídia audiovisual. O episódio 6, eu diria que é o meu episódio favorito de Transformers no geral. Eles tiveram uma liberdade criativa, pelo menos na minha visão, muito maior nessa temporada. Não só no quesito da história, como no próprio detalhamento dos personagens. É possível você observar algumas alterações no CGI, mais diversidade no CGI, mais detalhes no CGI. Decepticons com membros faltando, e no caso substituíram por partes de metal. E isso daí é muito interessante, locais novos onde são explorados, não é sempre a mesmice da Arca, daquele local do portal, como acontece na primeira temporada. Não, locais de fato novos, novas arenas, novos setores dos Decepticons, eu acho isso daí também muito legal. Tiveram até na ambientação, né, tiveram uma maior liberdade na criatividade. Eles foram mais criativos na hora de desenvolver os cenários e apresentar para o público, também, claro, de acordo com a história. Acho que muitos de vocês estão preocupados com relação aos personagens. Será que eles foram esquecidos? Alguns personagens da primeira temporada foi esquecido? E a resposta é não. Todos eles, se não aparecem, são mencionados, claro, nessa segunda temporada. Não há aquele lance do Michael Bay de sumir com personagens, não. Todos eles são aproveitados. Não significa que todos eles têm a mesma participação que eles têm em Cid. Não, eu gosto disso, esse rodízio de foco em personagem. Aqui nós vimos mais foco em alguns outros personagens. Alguns vão até te surpreender, especialmente no episódio 6, eu lhe garanto. Alguns que apareceram por pouco tempo em Cid tiveram mais destaque aqui. Outros que apareceram mais em Cid tiveram uma redução de destaque nessa segunda temporada. Eu particularmente gosto muito disso. Dá pra poder também ver a evolução deles. Enfim, eu saí desse lance muito satisfeito de fato. Pra Cid, se eu não me engano, eu dei nota 8, não é? Eu acho que foi isso. Pra essa temporada, sendo bem honesto, bem sincero, não tô nem sendo levado pela emoção, é por toda análise crítica mesmo. Eu daria uma nota de 9.5, 9,5. Há defeitos sim, a própria soundtrack também não é tão visível. Eu acho que ainda é menos visível do que Cid. Eu acho que a soundtrack em si de Cid me agrada mais. Tem alguns problemas com CGI que vocês vão provavelmente notar. Vou falar disso daí na revisão com spoilers que eu farei hoje mais tarde. E basicamente é isso. Acho excelente encerrar o ano com essa diversidade de conceitos
nessa segunda temporada, que tem apenas 6 episódios de 24 minutos. Né, e conseguem apresentar tudo muito bem. Vai ter gente sim que vai julgar essa trilogia pelo número de episódios. Ah, no total tem só 18 episódios, nessa temporada tem apenas 6 episódios. Mas do que adianta ter 50 episódios e apenas 2 serem bônus? Eu posso dizer tranquilamente que todos os episódios dessa temporada são muito bons. Muito bons de fato. Eu gostei muito de todos, até mesmo os que são mais arrastados. Você consegue sentir o impacto na história e também nos personagens. A ambientação, claro, segue magnífica. Eu amo de verdade a ambientação de Cybertron em Transformers Siege. E aqui não mudou. Agora também explora para o espaço, obviamente, como nós vimos no trailer, coisa que também é bem interessante. Explora novos personagens também. E basicamente é isso que eu posso dizer a vocês sem dar muito spoiler. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E claro, ative o sininho para poder receber as notificações, porque isso daqui é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!